Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Resolvido. E claro, estes dois são dos que conseguiram passar pelo exame logo à primeira, ou seja, não houve recurso, conseguiram passar, o que mostra que de facto é possível fazer o exame com sucesso e ser admitido logo à primeira. Falo-nos de dois membros de quem a Ordem muito se orgulha e, claro, temos o prazer de os ter. Vamos começar por apresentá-los. O membro OCPCA, Júlio Zenze Lopes. Júlio, muito bom dia, bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Joel. Muito grato por este convite e realmente lembro-me aqui desde 2019 que tivemos essa sessão também nas Contas da Hora. Obrigado, Júlio. Também connosco está António Francisco, outro membro OCPCA que entrou pela Porta Grande pelo exame e a primeira, passou a todas, sem qualquer recurso e ambos vêm hoje para nos ajudar a entender como se preparar para o exame. António, muito bom dia e bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Joel. Mais uma vez um enorme prazer estar aqui nesse programa maravilhoso e poder, obviamente, partilhar um pouco daquilo que foi a nossa experiência. Agradeço mais uma vez pelo convite e vamos então poder dar o nosso melhor. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Eu começaria pela pergunta que não quero calar. Júlio, afinal, as taxas de reprovação nos exames no mundo todo é muito elevada. A primeira pergunta que eu faço é: por que é assim e qual é a estratégia ou o segredo do Júlio e do Francisco para passar a primeira? Ou seja, o facto de vocês aprovarem mostra que não é impossível, é possível fazer a primeira. É difícil sim, mas é possível fazer. Mas, a nível mundial, a taxa de reprovações nos testes, nos exames, é muito alta. Por que vocês acham que isso é assim? Sim, pronto. É compreensível que os exames, quer dizer, para admissão a uma associação de contabilistas seja realmente complicada. Eu entendo que os testes são académicos, por assim dizer, são testes de conhecimento. Isto não significa necessariamente que aqueles que o fazem, muitos desses que fazem o teste têm alguma experiência prática, quer dizer, já trabalham na contabilidade, têm escritórios, isso é possível. Mas, contudo, são exames que exigem muito mais além da prática, que são, na realidade, testes de conhecimento. E envolve o quê? Envolve a contabilidade financeira, contabilidade gerencial, contabilidade analítica, envolve fiscalidade, ética e deontologia, direito do trabalho, direito societário. Então, são aqui elementos para aquele que é o candidato, ele tem que estar bem preparado, né, para poder dar a resposta a estas questões. E, no entanto, o formato das questões, o estilo, a forma de avaliar também é um pouco diferente. É o modelo americano, aquele múltipla escolha. Então, alguém até pode ter algum conhecimento, mas se não dominar um pouquinho o modelo, não perceber as rasteiras que há no exame, ele pode vir cometer erros às vezes por engano. Então, há aqui vários fatores e vamos aqui abordar como é que nós, eu e o António, conseguimos então eliminar de forma direta, embora não foi fácil, mas claro, há aqui alguns segredos, né? Exatamente, Joel. Eu vou também de acordo com aquilo que o Júlio acabou de dizer. Primeiro está na questão do estilo, não é? E o Júlio falou muito bem que nós estamos diante de exames que não avalia só a componente prática, mas o principal foco dos exames é avaliar a componente teórica. E nota que o exame, muitas das vezes, apanha o candidato desprevenido. Quando digo desprevenido, estamos a falar daqueles candidatos que já pararam os seus estudos há um bom tempo e depois deparam-se com uma situação de que têm que voltar a provar os seus conhecimentos para, portanto, obterem os resultados desejados. Então, esse tipo de ambiente acaba, por certa forma, deixar-los desconfortáveis e, por outra, estamos a falar de um sistema de elaboração, se calhar, de exames que as pessoas de início não estavam acostumadas ou não estão acostumadas. E isso exige muito. Só para ter uma ideia, por exemplo, nós que somos docentes, já vimos situações em que o estudante até pode ser um excelente estudante, pode ser um bom aluno, mas só o fato de, por exemplo, você colocá-lo a fazer uma prova de um professor diferente, acredite, de um professor diferente, ele até pode ser um excelente estudante, mas só o fato de se deparar com aquele ambiente
o resultado que se esperava pode não ser o que ele vai ter. Então, para dizer o quê? Que até os nossos colegas que vão fazer o exame, não estamos a dizer os que reprovam são péssimos, não têm conhecimento total da contabilidade ou da vida prática, mas o ambiente que eles vão se deparar, o momento, essa ausência de informações da prática eles deixam de adquirir, que eles tanto apresentam, faz com que eles tenham esse resultado. Repito, não é falta de conhecimento, mas o ambiente em que eles se deparam que pode, de certa forma, fazer a diferença. Muito bem, muito obrigado António Francisco e Júlio Lopes, aqui os testemunhos de 2 membros da OCPCA que aprovaram nos primeiros exames e direto, sem qualquer dificuldade, o que demonstra que é possível, então aqui 2 exemplos. E falaram da sua experiência, começaram por explicar porque que afinal a nível internacional, não é um problema só da Angola, a nível internacional no Brasil a taxa de aprovação é 20% e de reprovação nos exames é em média 80%. Ou seja, a cada 100 examinandos, a cada 100 candidatos a contabilistas no Brasil, apenas 20 passam, 80 chumbam. Claro que tem depois as pessoas não passam ao exame à primeira, ou seja, o filtro e a taxa de aprovação é muito baixa. Em Portugal também tem uma taxa ligeiramente mais alta que o Brasil, aproximadamente 30% de aprovação, ou seja, a cada 100 candidatos que vão ao exame, aproximadamente 30 passam direto e 70 reprovam. Então, em Angola não é diferente, a nossa taxa também é elevadíssima e primeiro começamos por aí para dizer às pessoas é difícil, mas não é impossível. Agora, o que eu queria mesmo que explicassem é como preparar-se adequadamente para o exame. Qual é, na vossa opinião, o melhor método, o melhor caminho? E eu sei que ambos têm ajudado alguns colegas vossos a nível de preparatórios, etc, etc. Falem disso também, porque para nós é importante dar a todos as ferramentas necessárias para aprovar. Para aquele que é o candidato ao exame, ele tem que ganhar uma consciência, ok? Tem que ganhar aqui uma consciência de que fará um exame para admissão a membro da Ordem dos Contabilistas. Então, ele, mesmo que tenha experiência prática em contabilidade, ele precisa abandonar, não criar aqui, eu diria, uma autoconfiança, achando, não, eu como tenho 10 anos de experiência, eu trabalho em contabilidade, isso vai ser fácil, não podemos ter essa atitude, né? Isso tudo vai ser fácil. Então, o candidato, ele tem que tirar um tempo, assim como também eu fiz e o António fizemos, tivemos de tirar um tempo para nos preparar, ok? Isso é uma atitude humilde, nos preparando. Agora, vamos citar aqui algumas coisas, algumas dicas de como é que pode o candidato sair-se bem, o estagiário. Por exemplo, o próprio exame normalmente vem com 20 questões ou 16 questões. E a modalidade de avaliação é múltipla escolha. Temos aqui 4 linhas, A a D. Agora, aquele que está a fazer o exame, ele tem que se familiarizar com este tipo de prova. Isso significa que se eu quero, então, ter êxito no exame, eu tenho que procurar as provas já passadas. Estudar as provas passadas. Fica muito mais fácil. Acaba por ser um indicador daquilo que possa vir a sair no exame. Então, quando ele tem em posse os exames, aqui eu posso dizer também que a Ordem poderia colocar à disposição os exames passados, para eles poderem baixar. Quando têm acesso a esses exames, vai então estudar esses exames, vai lê-los e vai procurar resolvê-los. Mas o candidato tem que ter atenção a algo. Nas questões colocadas, só uma resposta é que é certa, só uma linha que é correta. Nas 4 respostas, quer dizer, eles põem aí 4 respostas como opção, só pode haver uma resposta certa. Isso é que tem que estar bem consciente. Então, no exame, ao responder, só tem que indicar uma das alíneas. Isso significa, se você tiver aqui 2 alíneas que sejam verdadeiras, no teu ponto de vista, não podes escolher 2 alíneas, não pode. Tens que ver, então, qual é aquela que está mais próxima da verdade, por assim dizer. Ou então, qual é a resposta que é mais completa. Vou dar aqui um exemplo, como é que o candidato pode pensar assim. Vamos supor que a pergunta é sobre ativo. Uma das alíneas pode dizer que ativos são bens. Pronto, isso não está completamente errado, né? Os bens são também ativos. Se tiveres uma outra linha que diz que ativos são bens e direitos, esta resposta é muito mais completa do que a primeira. Então, isso significa que essa linha é que é verdadeira.
ok? É que é a resposta certa da questão colocada. Então, precisamos ter muita atenção na preparação a estas questões do exame. Por exemplo, algumas questões que são colocadas no exame é afirmações como nunca, sempre. O candidato tem que prestar atenção a essas expressões. Por exemplo, uma pergunta, o que é que não é ativo? Uma pergunta assim. Tu tens que prestar atenção o que não é ativo, não podes indicar o que é ativo. Okay? Se você não prestar atenção, é o que acontece com muitos candidatos, aqueles que também passaram por nós na preparação, eles enganam-se normalmente. Eles não prestam atenção à pergunta colocada, o não ou o nunca, não prestam atenção a esses detalhes. Então, uma dica aqui para todos aqueles que estão a preparar-se para o exame, busquem os exames passados e estudem bem eles, dominem esses exames. Claro, nós vamos aqui passar mais outras dicas, né? Aqui tem o António também vai passar outras informações importantes. Estávamos a ouvir também a sua experiência, afinal, como se preparar para o exame? Aqui o Júlio toca num aspecto importante, que é consultar os exames anteriores. E deixou uma nota muito boa para a ordem, que é, a semelhança de outras ordens, disponibilizar os exames passados no seu website. Assim as pessoas podem muito facilmente encontrar a informação. Isso também corta esquemas, porque quando você dificulta, há sempre aí uns chicos espertos que aproveitam para vender. Essa é uma informação gratuita e que os membros têm direito. E, claro, tomamos nota. Júlio, muito obrigado por essa informação. Vamos, naturalmente, fazer chegar a quem direito e ver se conseguimos, junto deles, a aprovação para avançar. E é uma boa nota, é uma excelente recomendação para a Comissão de Exame e para o Conselho Diretivo, a quem pedimos que tomem nota. Mas, António Francisco, que outras dicas importantes dá para uma preparação de sucesso para o exame? Olha, Joel, eu sou apologista de que o ensinar faz toda a diferença. Estudos realmente provam isso. Numa estatística realmente de estudantes que optam por ensinar os seus colegas, as estatísticas mostram que eles são 90% bem-sucedidas em relação aos outros, ou seja, em relação àqueles que só estudam para aquela situação, mas quem ensina aprende 2 vezes mais, não é? O efeito proteger, não é? O efeito de ensino e aprendizagem. Opto muito por isso é que uma das filosofias que eu utilizo é a preparação mesmo para os exames, ou seja, os preparatórios que eu administro, porque não só quando eu administro, eu também ensino. E uma das dicas é essa: não se prenda no seu conhecimento. Se você adquiriu um conhecimento, você aprendeu, se você, por exemplo, o Júlio falou há pouco tempo dos exames, se você conseguiu resolver algum teste, alguma questão que está no exame, não se prenda no conhecimento, procure partilhar também com o seu colega. Seja audácio, vai mesmo ter, olha, aquela pergunta do exame Y ou X, eu achei interessante, mesmo até que ele não te pediu. Mas por que eu opto por isso? Porque o ato de você partilhar esse conhecimento, você está a gravar ainda mais. E uma das coisas que me ajudou no período em que estava me preparando para o exame, foi exatamente isso. Aquela exigência de que os colegas faziam para saber uma questão ou para saber a resposta de uma questão. Por exemplo, olha, Antônio, eu não estou a encontrar a resposta do exame Y, da questão do exame Y. E eu, até mesmo não tendo conhecimento na altura, eu dizia assim, olha, agora são uns minutos, vou só chegar em casa e já dou a resposta. Na verdade, os minutos que eu pedia não era para chegar em casa, era para parar, estudar, porque eu não me sentia bom decepcionar o colega. Porque se ele me pediu ajuda, subentende-se que ele realmente percebeu que eu tenho uma certa facilidade para aprender, para ensinar. Então, ele chamou minha atenção, pediu-me essa ajuda. E eu sentia-me obrigado a ajudar. E eu estudava por isso. Então, essa é uma das dicas. Estudar, não se prender, ensinar os outros. Às vezes podes ensinar sem cobrar, não tem problema nenhum. Ok? Dizer, olha, estou a dar explicação, olha, estou a partilhar meu conhecimento. Não tem problema nenhum. Não olha pelo bem monetário, pelo valor monetário, mas olha que você ensinando ganhas 2 vezes mais. Esse é um item. O outro item mesmo é se juntar aos outros, se juntar aos bons. Fazer um preparatório não quer dizer que você é ruim, que você não sabe, ou que quem vai lhe ensinar tem mais conhecimento do que você. O objetivo não é essa. Porque fazer o exame não está só no conhecimento, mas está nas técnicas que você vai utilizar para gerir o tempo, nas técnicas que você vai aprender para selecionar as melhores perguntas.
O Júlio falou há pouco tempo de que você, ao olhar para a pergunta, procura isolar qual é a resposta mais certa. E é exatamente isso. Os exames da ordem são preparados com alguns enigmas, não é? Algumas perguntas são colocadas com rasteira. E nota que até as respostas, também algumas delas são colocadas mesmo com o intuito de pensar que o aluno vai errar e vai escolher essa. Então é preciso olhar também nesse detalhe. Quando a gente faz um preparatório, você aprende essas dicas, não é? De que, olha, se deparar com uma questão do gênero, presta atenção nesse detalhe, isola pelo menos uma ou duas perguntas, perca mais tempo em pensar ou analisar duas do que perder tempo em pensar em analisar quatro. São algumas dicas, obviamente, que nós ainda vamos partilhar, mas em princípio isso ajudou-me bastante para ser bem sucedido no exame. Muito obrigado, caros ouvintes, caro membro da OCPCS, o Agora Sintonizou, está a acompanhar o Contas na Hora, edição do dia 12 de março de 2025, um programa que tem como o tema como preparar-se para a sexta edição do Exame Nacional, que vai ser o primeiro de 2 exames a ser realizados este ano, já que no ano passado não se realizou. Esta sexta edição é que estava para ser organizada no final do ano passado e que foi adiada. Então, teremos este ano mais uma edição no terceiro trimestre. Então, os candidatos têm 2 oportunidades. Naturalmente que esta vem como compensação pelo prejuízo causado e, naturalmente, teremos outra no final do ano. E, no encontro de alinhamento com os membros estagiários, onde os membros estagiários apresentaram as preocupações e o Conselho Diretivo ouviu e tomou as decisões, também foi prometido que vai se encontrar, o número é muito alto de candidatos, são 1.720 candidatos elegíveis para o exame, é um número muito elevado e como vamos ter estágio em ambiente controlado, estamos a falar que faltam 150 inscritos para a edição que vai arrancar, então estamos a dizer que esse número poderá chegar bem perto de quase 2.000, caso a taxa de reprovação seja alta, e isso justifica manter 2 exames por ano para ir garantindo que o máximo de estagiários se tornem membros efetivos e Angola passa a ter muitos mais contabilistas. Júlio e António, como seria bonito conseguirmos ter nos próximos 2 anos pelo menos mais 2.000 contabilistas, saímos dos 5.000 atuais para 7, quase 8, e naturalmente mantendo este ritmo, temos mais de 10.000 estagiários, podemos ter muitos contabilistas no país. O que é importante, há outro tema que vamos discutir noutro programa, que é a valorização desses profissionais. Vocês vão dar a vossa opinião nesse também, mas gostávamos que continuassem. Júlio disse que havia outras dicas. Que outras dicas têm para uma melhor preparação para o exame, Júlio? Muito bem. Então, alguns candidatos farão o exame apenas um módulo, não farão 7 módulos. Então, ele tem que estar consciente de quantos módulos ele fará. Por exemplo, se fará 7 módulos, ele deve gerir bem essa preparação. O que é que eu estou a querer dizer? Então, se eu tenho 7 módulos, contabilidade financeira, fiscalidade, ética e outros, né, analítica, então eu tenho que procurar dar mais atenção em primeira instância, consoante o tempo, aos módulos mais complexos, por assim dizer, mais difíceis, conforme dizem, né? Os mais importantes. Então eu vou estudar de forma afincada para a contabilidade financeira, fiscalidade, analítica. Esses aqui têm muito mais peso e têm maior número de reprovação. Então vou ganhar tempo até eu ganhar certa confiança e preparação nesses módulos. Quando eu estiver próximo ao próprio exame, alguns dias, eu posso ir estudando aqueles módulos mais teóricos. Tem poucos exercícios, é mais teoria. Isto é importante para a gestão de tempo e confiança, porque no exame você não pode ir ansioso, extremamente ansioso, a ponto de sentir, pronto, não sei se vou sair bem. Não, tens de ganhar uma certa confiança de que vais sair mesmo bem. Agora, um outro aspecto é que ao fazer o exame, tu tens de saber a pontuação. Porque se você não saber nada sobre o exame, como é que se pontua, qual é a pontuação, qual é a avaliação, também fica muito difícil ter êxito. Como é que é a pontuação no exame? Normalmente, se você acertar metade das questões, tens 10 valores. A metade das questões, tens 10 valores, já aprovaste. Segundo o regulamento do exame, você aprova naquele módulo quando tem 50% de aproveitamento. Então, quando você ganha essa consciência,
faz com que ao resolver o exame não podes deixar nada em branco. Isto é uma vantagem para este ano ou para os anos recentes. Então, ao resolver as questões, não se desconta, mesmo que você errado, não há desconto. Quando nós fizemos o exame em 2019 com o António, se você respondesse de forma errada uma questão, descontavam. Era mais difícil ainda. Quer dizer que você não podia chutar, não era possível chutar. Ou você deixava em branco, é melhor. Mas não é possível agora não é necessário até. Você não deixa nada em branco. Por quê? Você ainda pode acertar, mesmo que você não tenha tanta certeza, não pode deixar em branco. Aponte alguma das questões, né? Porque com 10 valores você aprova. O regulamento também diz que é possível ter segunda oportunidade. A prova oral. Quer dizer que você ainda tem uma hipótese, se tiveres 8,5, de ires à prova oral. Você tem que ganhar esta consciência que vai te permitir estar melhor preparado. Muito bem. Isto tudo que estou a falar é a gestão do tempo, porque normalmente o estagiário, quando está diante da prova, fica muito ansioso e fica um pouco atrapalhado, normal, a responsabilidade. Mas só que o tempo está a passar. São 2 horas para os exames, segundo o regulamento. Claro, os outros módulos mais pequeninos, também as horas são menores, né? Então, se são 2 horas para analítica ou para contabilidade financeira, tens que gerir bem esse tempo. Uma dica para o estagiário: o teu rascunho não vale nada. Infelizmente isso, né? Mesmo que você resolver tão bonito na tua folha de rascunho, aquilo não conta para o exame. O que conta é as tuas alíneas respondidas. É aquela folha que vão dar para responder, para indicar. Só conta aquela folha. Se você errar ali, não importa o que fizeste no rascunho, não vale. Então precisamos estar atentos, ok? Quando estamos lá no exame, precisamos estar calmos e não conversar também. Isso seria errado e isso poderia permitir com que anulassem o nosso exame. Nós não queremos ser anulados. Então nós não devemos conversar, nem partilhar assim materiais. Isso não é correto, não é permitido. Então, o estagiário tem que ter isso em atenção. É permitido consulta em alguns modos, mas não em todos. Por exemplo, a analítica, como é que vai ter consulta? Não é possível, né? Só tens de ter uma máquina. Mas não pode ser uma máquina, aquelas que gravam, né? Tem textos. Não pode ser esse tipo de máquinas, que grava textos, ok? Mas pode ser máquina normal, a calcular, algo normal. A contabilidade financeira tem as normas internacionais, só que tem que evitar rascunhos, tem que evitar aquelas cábulas, não se pode ter isso. Então o estagiário tem que ter essa consciência. Na fiscalidade, tem a legislação fiscal. Podes levar a legislação fiscal, mas não leve lá cábulas, não pode fazer isso, não podes anular a tua prova. Então, estas questões ajudam-nos a ser mais responsáveis. E, ok, uma das coisas que me ajudou na preparação é ver os benefícios da carteira. Então, se eu ter a carteira, vou ter inúmeros benefícios. Por exemplo, posso pertencer a um conselho fiscal de uma empresa anónima, de uma sociedade anónima, ou de uma outra empresa estatal, do Estado. Ou posso ter o meu próprio negócio assinando com o meu próprio número. Veja, há muitas vantagens. E também a nível internacional só se reconhece aqueles contabilistas que estão inscritos numa certa ordem. Senão não é permitido. Mesmo que a OCPCA não esteja no IFAC, mesmo assim, mas um dia estará lá. Então precisamos realmente ter a carteira. E isto é muito importante. Prontos, outras dicas também vão ser dadas aqui por António. Muito obrigado, Júlio. António, há mesmo uma pergunta para si. Que outras notas considera importantes para uma preparação exitosa para o exame? Olha, eu normalmente penso o seguinte: a preparação para o exame não começa 1 mês ou 2 meses antes do exame. Não começa dessa forma. Eu, pelo menos, comecei a me preparar para o exame desde que comecei o meu estágio em ambiente controlado. Então, desde o momento que comecei o meu estágio em ambiente controlado, eu já sabia qual era o meu objetivo, já sabia o que eu queria fazer, quais são as metas que eu queria alcançar. Isso faz total diferença, porque se você começa já a traçar os seus objetivos desde o início, você já não terá tanta dificuldade no fim. Por exemplo, se você já começa a estudar a matéria no início das aulas, quando chegar o período da prova, você só passará só com um olhar, só para ter uma ideia realmente se a matéria ficou. Então, esse é um detalhe. Começar a se preparar muito mais, com muita antecedência. E outra coisa, existem muitos candidatos que vão para fazer um exame, como quem diz, vou só fazer. Se aprovar ou não aprovar não faz mal.
Eu tirei isso da minha cabeça. Para mim, eu não via. Eu, quando comecei o EAC, quando comecei a me preparar para o exame, eu em nenhum momento coloquei a possibilidade de falhar. Em nenhum momento. Eu fui para fazer o exame e eu queria realmente aprovar. E essa vontade, esse desejo. Se você vai fazer o exame, vai com esta vontade, não vai com a ideia, não cria já bloqueio do início, vai mesmo com a vontade de aprender, com a vontade melhor de aprovar. Este é o objetivo, ok? Este é o ponto. Não crie plano B, não diga se eu não aprovar vou tentar a outra, não. Porque se você já coloca na sua mente um plano B, você já está a reduzir o esforço, já está a reduzir o empenho. Então, para evitar isso, vai com tudo, né? Vai com tudo, estuda de tudo. O Júlio falou muito bem que existe a possibilidade de você apresentar algumas guias, alguns materiais depois. Então, embora você tenha essa possibilidade, é importante você conhecer a sua ferramenta. Porque você não vai com uma calculadora, por exemplo, que você comprou hoje, não é? E vou fazer o exame. Não tem que ser uma calculadora que você está acostumado a fazer. Porque você conhece os números, conhece onde é que estão os sinais e tudo, porque faz toda a diferença. Mesmo o livro que você vai levar de fiscalidade, o plano de contas, as normas internacionais que você vai levar para o exame, é importante você conhecer, precisa mesmo parar, tirar tempo, ler os pontos específicos, para conhecer o próprio livro. Por quê? Porque quando você conhece, tem mais facilidade de você manusear, tem mais facilidade de você encontrar a resposta. Porque ir só com a ideia de que não, posso consultar, é fácil, vou encontrar. Esquece, não tem essa facilidade. Você precisa realmente conhecer. E nós tivemos, por exemplo, que ler aqueles livros todos, a legislação fiscal completa, tivemos que ler toda ela. Há um livro também muito interessante que é as próprias normas internacionais. Nós fomos obrigados a ler elas, a interpretar, a entender, a cruzar as informações. Isso fez toda a diferença. Aquele livro, Direito Societário, que são mais de quase 1000 páginas, nós também tivemos que ler. Para quê? Para precisávamos entender detalhe a detalhe. Penso que é um doutor Adilson, penso eu. Eu incomodei ele mas muitas vezes. E não tenha esse receio de incomodar as pessoas. Não diga que está a incomodar. Porque quem vai atrás do conhecimento não incomoda. Ainda que a pessoa, de certa forma, parece desgostar daquela atitude, mas você vai ganhar. Então incomoda. Ligue para o Júlio, ligue para o Antônio, ligue para outro colega, seja usado. Olha, estou mesmo com essa dificuldade. Não se prenda na ideia de que eles não vão me ajudar, eles só porque já provaram, são o que são, ou vão me ignorar. Não faça isso. Tenha mesmo paciência, humildade, acima de tudo, e entre em contato com essas pessoas. Vai atrás do conhecimento, porque faz total diferença. Então é isso. Você precisa começar a aprender do início, porque tudo na vida vai ser uma prática constante. Quando você pratica, você sai a ganhar. Há uma máxima que eu uso muito, que é: o sucesso não é fazer duas coisas 2000 vezes. O sucesso é fazer 2000 coisas 2 vezes. Então é preciso uma prática constante para ganhar aquele craquejo. Mais uma vez, resumindo, conheça o material de apoio que você vai levar. Porque se não conheceres, a chance de falhar será maior. Muito bem, muito obrigado a ambos. E agora, olhando para das dicas, é tudo. E caso não seja, sintam-se à vontade para acrescentar, para depois irmos olhando para outros aspectos, que é olhar para as cadeiras mais difíceis. Né? Normalmente, contabilidade analítica, a taxa de reprovação é alta e há outras cadeiras que também são. Eu gostava de perguntar a ambos, pela vossa experiência, quais são as duas que vocês ouvem, as 3 cadeiras em que há mais dificuldade, porquê e que dicas é que podem dar relativamente a essas cadeiras? Ou seja, onde é que está a complexidade, por exemplo, em contabilidade analítica? É a falta de prática? É ser algo muito complexo? E como é que a gente pode dar a volta a esta situação relativamente à contabilidade analítica? E, claro, as outras cadeiras que vocês vão identificar, os outros módulos, né? Que vão identificar como sendo, pela experiência de vários estagiários, um verdadeiro pesadelo e calcanhar daqueles para os candidatos. Os estagiários, boa parte deles, vêm da universidade. Eu acredito que o problema, primeiro, vem das universidades. O ensino da contabilidade analítica parece que não é tão aprofundada ou não tem sido lecionado da melhor forma. Né? O conteúdo talvez não se adeque ao exame. Pronto. Os exames da ordem, pronto, as questões de analítica são muito mais aprofundadas. Aquilo que é dado na universidade é muito mais
básica ou, por assim dizer, não se aprofundam, né? Alguns também nunca viram analítica. Eu já tive aqui estagiários, nunca viram analítica, infelizmente. Também, outro aspecto é que a analítica não é obrigatório nas empresas. As empresas não são obrigadas a ter uma contabilidade analítica, o que também faz com que os contabilistas fiquem um pouco distantes, não praticam diariamente a contabilidade analítica. É compreensível esta dificuldade, não é? Mas aqui, apesar desta dificuldade, nós precisamos fazer alguma coisa. Os candidatos têm que estudar, não tem outra forma. Porque você só pode ter a carteira se aprovar nos 7 módulos. E um dos módulos mais complicados é com certeza a analítica. Muita gente reprova neste módulo. Apesar de aprovar em 6 módulos, se um módulo ele reprovou, não pode ter carteira. Vai ter que voltar a fazer o exame. Então, prestar muita atenção a isso. Agora, a pergunta se qual é o problema da analítica? A analítica é um pouco diferente da financeira, né? Muito diferente. O foco da analítica é interno das empresas, não tem foco externo. E tem elementos muito econômicos, terminologias próprias, que é preciso dominar. É o que o António disse, precisa haver uma preparação antecipada, algum tempo de preparação, para então o candidato se familiarizar com a contabilidade analítica, com aquilo que é CIPA, aquilo que são o que é custo direto, indireto, custos fixos, variáveis, adquirir livros. A pessoa tem que adquirir livros, por exemplo, do Brasil ou de Portugal. Aqui em Angola também tem alguns autores, também pode adquirir os autores angolanos, para se aprofundar, não é? Para se melhor preparar para este módulo. É um dos módulos mais complicados, com certeza eu também tenho lecionado, assim como o António tem feito, né? Muito bem, muito obrigado, Júlio. António Francisco, qual é o seu parecer sobre esse tema? Analítica, o terror dos estagiários e dos candidatos, que outras cadeiras efetivamente considera ser de alguma complexidade? E quais são as causas, primeiro, de ter tanta reprovação, e qual é a sua contribuição para aumentar o domínio dessas questões? Olha, Joel, eu me lembro quando fizemos o exame, o primeiro exame da ordem, e eu às vezes partilho isso com os meus estudantes, apresento a eles o primeiro resultado do exame da ordem. E aquilo só para a contabilidade analítica é um vermelho atrás de vermelho, vermelho atrás de vermelho. E eu digo, olha, vocês estão a ignorar a contabilidade analítica, mas nota que ela representa um dos módulos com maior índice de reprovação nos exames da ordem. Acredito. Então, e para que isso? Para tentar desconstruir essa ideia deles aprenderem uma contabilidade analítica mecanizada. Porque como nós já temos experiência, não é, de como foram os exames, então, pelo menos na forma como eu administro as minhas aulas, procuro trazer esta realidade, procuro fazer eles ver de que a contabilidade analítica precisa mesmo de uma prática constante. É que nem matemática, sobretudo, é que nem matemática. Matemática existe um conjunto de fórmulas e que se você não pratica constantemente, não tem como você criar o craquejo de dizer assim, olha, estas são 2 equações, vou isolar uma, em vez de eu usar o método Kramer, vou usar o método de adição, subtração. Tudo isso exige que você já tenha um domínio constante, uma prática constante. Então é isso. Tendo em conta que existe essa dificuldade, sim, de nós aplicar nas empresas, então para nós é importante um esforço maior, é mesmo parar e estudar, é sentar com quem domina, é mesmo perder noite. Isso faz total diferença. Mas o que é curioso, Joel, é uma das disciplinas que eu também vi muito o índice de reprovação e durante os preparatórios e mesmo também quando realizava um exame, eu recebia muitas ligações. Era o próprio módulo de contabilidade financeira. Por quê? Nós no início falamos que as pessoas vão com aquela falsa ideia de que eu já pratico, isso para mim não é problema, eu vou fazer esse exame, não terei nada, grandes dificuldades. Então vão com essa ideia. Esquecem de esvaziar o seu copo e voltar a encher com uma água mais saudável, mais pura. Esquecem isso e vão com essa ideia. E quando vão com essa ideia, acabam por ter essa ideia frustrada, não é? Então, nesse sentido, isso eu verifiquei também. Aquela ideia de que os candidatos vão fazer um exame com a ideia, convicto de que por já praticarem por longos períodos de tempo, não precisam de dedicar-se muito tempo para os estudos, também tem contribuído significativamente para o índice de reprovação, principalmente na contabilidade financeira. O mesmo se dá também para a fiscalidade. São 3 módulos. E a questão da fiscalidade tem a ver com a constante alteração das leis.
é que se você já não domina a base, as alterações você vai ter mais dificuldade. Então é preciso realmente começar pela base, dominar os impostos, as categorias do imposto, a classificação, começar a entrar fundo, mas é mesmo ler constantemente, é não parar, porque o que vai lhe ajudar a realmente ser bem-sucedido é você pensar no que é que você quer se tornar. Será que você quer simplesmente a carteira por ter? Será que você quer a carteira para fazer a diferença? Mesmo que você tenha a carteira, o Júlio falou muito bem da possibilidade de você se candidatar para algumas vagas, mas nota que para você candidatar-se para essas vagas, você precisa agregar valor. Então, mesmo que você tenha a carteira, você precisa agregar valor. Então, quando for fazer o exame, pensa na ideia do que você quer trazer para o mercado, do que você quer levar para o mercado, como é que você quer ser visto. Será que você quer simplesmente aprovar com 10? Não. Vai com o objetivo de aprovar com 20. Vai lá com essa ideia. E se você aprovar com 20, esse esforço que você vai fazer vai realmente capacitar, não só para o exame, nota, porque o objetivo não é só capacitar-se para o exame, mas é capacitar-se para a vida. Porque você não se prepara só para fazer o exame. Você tem que se preparar para a vida. E quando você preparar-se para a vida, você vai ser bem-sucedido no exame, acredito. Realmente, este ponto do António, a contabilidade financeira é daqueles que tem muita gente que acha que sabe. Por exemplo, eles praticam todos os dias da contabilidade financeira, têm um plano de contas, então todo mundo acha que sabe. Mas não é verdade, e ela pode ser uma pedra no sapato do estagiário. Então ele vai dar muita atenção à analítica, e depois ele vai dar conta que a analítica é alcançável, domina-se, e depois vai desconsiderar aquilo que o António disse muito bem, vai desconsiderar a financeira. A financeira também tem um número ou um índice de reprovação elevadíssimo, ok? Muita gente reprova na financeira. Eu até diria que a financeira é muito mais complexa que a própria analítica, ok? Porque a contabilidade financeira está cheia de normas, no entanto, está cheia de temáticas dentro da contabilidade financeira. Então, um dos conselhos para os estagiários, estudem por tema, analítica, estudo por tema. Você tem que conhecer tópicos. Se você não conhecer tópicos, o teu estudo não tem direção nenhuma. Mesmo a contabilidade financeira também tem tópicos. Então, estude por tópico, por temática. Se é normas internacionais, procure aquela norma, estude aquela norma. Se é o plano geral de contabilidade, procure estudar sobre imobilizados, sobre inventários, procure dominar sobre os proveitos, os custos, domine essas questões e ganhe certa profundidade. Aqui a questão é ganhar conhecimento, mas claro, né? Isso aqui não é propriamente uma universidade, não é para ficar só assim um conhecimento que vai ficar só na nossa cabeça, não é esse o objetivo. Nós estamos a estudar para ter êxito no exame, então tens de estudar com pragmatismo. Vais adquirir esse conhecimento, vai ficar para sempre, mas claramente com um propósito muito claro na tua mente, né? Que é ter êxito no exame. Um dos módulos que foi bem citado é mesmo contabilidade financeira. Precisamos ter muita atenção. Outro módulo que eu posso citar, controle interno. Muita gente também reprova neste módulo. Controle interno tem aqui elementos de auditoria, né? Tem normas internacionais de auditoria. Também muita gente reprova ali. Gestão financeira não podemos ignorar, é importantíssimo. O direito societário. Então, tem de haver equilíbrio ao preparar-se, dê importância a todos os modos de forma equilibrada, gerindo bem o seu tempo e a sua atenção, o teu foco. Para fechar, António Francisco, qual a sua recomendação final aos estagiários de uma maneira geral? E claro, também podemos recolher recomendações para a ordem, mas já no sentido dos próximos exames. O que é que se pode fazer? O Júlio já deu aqui uma nota. Por exemplo, partilhar os exames passados, quer as perguntas, quer a chave da prova, né? Para que as pessoas possam estudar. Este é um conselho para a ordem, para ajudar as pessoas a melhor se prepararem. Não faz milagres, mas ajuda. Que outras recomendações deixam, comecemos pelo António Francisco, para a ordem e para os estagiários, para que este exame, vamos ter agora de 7 a 11, seja de facto um sucesso? Qual é o apelo que deixam? Eu falar da ordem, mas assim como é conhecido, eu simplesmente espero que
dessa vez as coisas ocorram decentemente por arranjo, não é? Que tudo realmente esteja em conformidade para que esse exame seja o êxito. Vou pedir também à ordem que tenha paciência com as exigências dos estagiários. Estamos todos à flor da pele, os estagiários estão todos ansiosos, todos frustrados, e é muito normal que alguns deles acabam por reagir de certa forma, que acaba por ferir algumas sensibilidades, mas vai precisar realmente da OCPCA muita gestão, tanto pessoal, muita gestão intelectual, emocional acima de tudo, não é? Para que possamos então atingir os nossos objetivos. Trabalhar e melhorar também na comunicação é essencial, porque de certa forma ficar às escuras nunca foi bom e cria frustração. Então, mesmo que a resposta ou a informação não for a mais adequada, esperamos que a ordem simplesmente se pronuncie. E tem feito muito bem, obviamente, né? O Joel acabou de falar que teve a reunião com os estagiários, colocou essa possibilidade de haver 2 exames durante o ano. Isso já é um avanço. Então, simplesmente esperamos que tanto essas oportunidades, essas questões se concretizem. Para os estagiários, eu simplesmente vou pedir muita paciência, tenham realmente muita paciência. A OCPCA está a começar, está a série, não é? Obviamente com algumas dificuldades, e isso vai exigir muita paciência, também muita gestão emocional. Estamos todos, assim como vocês, não é? Assim como o estagiário, a OCPCA também, não é? Portanto, está a fazer, não é? Empenhar esforço para que tudo seja conforme planeado. Então, realmente pedimos também aos estagiários, não é? Que tenham essa paciência. Não exigem muito dos outros, não é? Simplesmente focam-se naquilo que vocês, nos vossos objetivos, focam-se em estudar. Não percam tempo com informações desnecessárias. Se o foco é aprovar no exame, se o foco é ser bem sucedido, então perca tempo realmente em estudar, e acredito que se calhar, assim como foi dessa vez, o anúncio surgiu tão repentinamente. Imagina se você desleixou-se, né, durante esse período, vai ter que estudar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o esperado. Então, por favor, tenha a mesma paciência, foca-se no seu estudo, e temos a certeza que a OCPCA está a fazer de tudo para que os seus objetivos sejam alcançados. Obrigado, António Francisco. Júlio, as recomendações para os estagiários e para a ordem, mais concretamente, no caso, a Comissão de Exames. Quando começamos a falar, já eu tinha mencionado em off ao Júlio que o comunicado que saiu do Tribunal, que dá razão ao atual Conselho, levou diferendo a um nível em que qualquer recurso, de acordo com a lei, já não suspende o que vinha para trás. Ou seja, e depois, de acordo com os especialistas, um recurso a nível dos tribunais superiores, que é o que se fez agora, feito um recurso do Supremo por parte da outra parte, leva pelo menos 2 anos a ser apreciado. E 2 anos o mandato acabou, portanto, isso leva também com que, efetivamente, os membros tenham calma e tranquilidade, que eventos não são esperados, mas quaisquer eventos que venham a atrapalhar o bom funcionamento da ordem. Naturalmente que esta é uma boa notícia, que as pessoas devem e vão exercer os seus direitos, mas, independentemente de qualquer coisa, estes direitos que cada um tem e que vai exercer já não vão atrapalhar a vida da ordem, pelo menos dizem assim os entendidos, em matéria jurídica. Tranquilizar também aqui os estagiários que o que foi prometido é e deve ser cumprido. São muitos os acordos que foram feitos naquele encontro entre estagiários e ordem. É o que o António Francisco disse bem, às vezes comunicar é a melhor forma. Conversaram, sentaram-se à mesa, cada um colocou as suas preocupações e no final houve acordo. A única exigência e expectativa dos estagiários é cumpram o que prometeram e, ao verem o exame a ser anunciado, estão todos felizes e, claro, preocupados em preparar-se para ter sucesso. E também, aqui do nosso lado, queremos ajudar. Mas o Júlio já esteve do outro lado, como estagiário, agora é membro. Então, como alguém que conhece e que fala com muitos estagiários, nesta fase em que o exame está às portas, qual é a recomendação que deixa? E também já deu uma muito boa, que é de publicar os exames, que outras coisas acredita que a Comissão de Exame, a adotar essas medidas, poderá facilitar ainda mais a vida dos estagiários.
Muito bem. Só terem anunciado o exame já foi muito bom e que a partir de agora seja o início de algo agradável, né? Nós só queremos que a ordem funcione na normalidade, né? Sem que haja outras questões que talvez não interessam aos associados e seja então o início de algo muito agradável. Agora vou falar aqui algumas questões mais técnicas, né? Quanto aos exames, seria muito bom ter calendários anuais, né? Calendários. Acho que é muito agradável quando uma associação estabelece prazos, mas de forma muito antecipada mesmo. Por exemplo, é o caso do Brasil, o caso de Portugal, eles estabelecem prazos, mas muito antecipado. Dizem exatamente o dia em que ocorrerá o outro exame, ok? E se são, por exemplo, 3 exames, estabeleçam também datas para os 3 exames. Esta organização seria espetacular, seria muito agradável. Agora, outra questão é o conteúdo programático. Nós não estamos a dar atenção a questões técnicas do próprio exame. O conteúdo, aquilo que vai ser avaliado, precisa ter atenção especial. Qual é o conteúdo programático? Okay? O conteúdo para avaliação dos estagiários, por exemplo, contabilidade financeira, qual é a base? Tem que ter um conteúdo programático. Eu, por exemplo, tenho acesso ao conteúdo programático, mas só que aquele é de 2019. Eu acredito que algumas coisas já mudaram. Para a fiscalidade, tem que se atualizar aquele conteúdo programático, né? Tem que se definir quais são os tópicos. Onde é que eu posso ser avaliado? Porque eu não posso ser avaliado em tudo e qualquer assunto. Não é assim que funciona. Eu não posso ser avaliado por qualquer coisa. E tem que ter prazos, né? Tem prazos para avaliação. Principalmente fiscalidade, tem leis, tem um limite de leis para eu poder ser avaliado. Vamos supor que houve uma lei atual agora. Não posso ser avaliado por uma lei de agora. Tem que a ordem me definir quais são as leis que contam para o meu exame. São questões técnicas, parece menos importante, mas não são menos importantes. Eu notei também na contabilidade analítica, parece que não definimos muito bem. Dentro da contabilidade analítica havia terminologias que eram do Brasil. Eu não sei o que se estava a se definir, era a questão de definir. Os termos que estão ali é mais na linha brasileira ou na linha portuguesa, Portugal continental, nosso, que nós seguimos mais Portugal. Porque havia ali algumas expressões como despesa, algumas questões aí técnicas. Né? É bom definir as fronteiras, onde é que vamos nos basear. Conceitos brasileiros são diferentes. Quando se trata de contabilidade financeira, os termos no Brasil é diferente. Por exemplo, eu estive a falar com brasileiros, rédito para eles é resultado. Rédito para nós são proveitos, veja, completamente diferente. Então, no exame eu vi que alguns estagiários tiveram dificuldade de resolver, porque os termos eles não estavam a entender como. Despesa é o quê? Despesa na língua portuguesa, nossa, é uma coisa completamente diferente de Portugal, ou desculpa, do Brasil. Do Brasil, despesa é como se fosse gastos, né? Mas aqui não, despesa é contração de dívida. Pronto, veja, é meio complicado. Tem que se definir essas fronteiras. Para alguns talvez não seja tão importante, mas é importante. Eu que ensino, vejo a importância disso, ok? Então, a ordem aqui para mim são os 2 aspectos. É definir calendários para os exames, ok? E cuidar muito bem do conteúdo programático, aquilo que se ensina é muito importante. E também, durante o exame, respeitar um pouco mais os estagiários. Eu vejo que alguns júris não respeitam tanto o estagiário. É importante isso é muito importante para mim. Então, quando o módulo tem consulta, permita o estagiário ter consulta. Por exemplo, contabilidade financeira. Eu posso ter um livro PGC, um plano geral de contabilidade com ele. Eu posso ter uma norma internacional. Eu tenho que saber disso. O júri que está a controlar, que fez aquele módulo, os testes, tem que permitir. Se é fiscalidade, tem que permitir a gestão fiscal. Isso é importantíssimo, ok? Isso vai melhorar a confiança, porque aqui os estagiários ainda não confiam tanto na ordem. Isso é uma sinceridade, não uma grande confiança. Eu acredito que a partir de agora vamos começar a conquistar, então, a confiança dos estagiários. E os estagiários, um conselho para vocês, foquem-se naquilo que é mais importante. É o exame, só interessa o exame, ok? Só interessa o exame, então foquem-se no exame, por favor. Muito bem. Muito obrigado, Júlio Lopes e António Francisco, 2 membros que passaram direto no exame de 2019
não tiveram qualquer cadeira, passaram logo primeiro a todos os módulos e partilham aqui a sua experiência. Hoje são membros do CPCA, têm as suas atividades e têm apoiado muitos membros. A ambos vou agradecer pela disponibilidade, pelo apoio, pelos conselhos e por virem aqui partilhar connosco os vossos conhecimentos. Júlio, muito obrigado, um forte abraço. Boa continuação de excelente semana e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Ok, muito obrigado, Joel, grato, e também a atitude da OCPCA muito agradável. Gostei desta vossa humildade em conversar com os estagiários e também a ter essa sessão. Claro, assim ganha-se confiança e eu realmente gostei dessa transparência, né? A comunicação é muito importante. Obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado. Também ao nosso António Francisco. António, muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo do outro lado. Esperamos encontrar consigo em outras ocasiões. Muito obrigado e excelente semana, António. Muito obrigado, Joel. Para mim é sempre um grande prazer. Partilhar conhecimento é partilhar vida. Ok. Obrigado a todos. E assim, caro ouvinte, Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 11 horas, aqui na LAC Luanda, Antena Comercial. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Joel Costa e António Santos despedem-se, com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá. Um forte abraço. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.